É difícil dar o primeiro passo quando o caminho não vês. Cada passo é incerto, mas aprendo a andar por fé. Mas tens me prometido que não me deixarás, tu irás guiar-me, Senhor, eu creio assim. É difícil dar o primeiro passo quando o caminho não vês. Cada passo é incerto, mas aprendo a andar por fé. Mas tens me prometido que não me deixarás, tu irás guiar-me, Senhor, eu creio assim. Guia-me, eu te sigo. Guia-me e eu irei. Me chamaste, eu respondo, guia-me, Senhor. Teus planos são perfeitos e nunca irei temer. Às vezes me sinto sozinho, mas eu sei que tu perto estás. Meu coração quer seguir-te, pois quero obedecer. Toma minha mão e guia-me, e eu te seguirei até o fim. Guia-me, e eu te sigo. Guia-me e eu irei. Me chamaste, eu respondo, guia-me, Senhor. Guia-me, eu te sigo. Guia-me e eu irei. Me chamaste, eu respondo, guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Senhor Deus, Pai, agradecemos, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos guiado, Pai. O Senhor tem nos dirigido pelo caminho correto, Pai. E todos aqueles que têm seguido o Senhor, têm sido guiados pelo Senhor, têm colhido frutos do céu, Pai. Pedimos, Senhor, continue guiando-nos, Pai.
Continue, Senhor, mostrando a nós essa verdade que o Senhor tem mostrado, esse alimento sincero, Senhor. Que nós possamos nos fartar, Senhor, disso, Pai. Que não viemos a procurar, que nenhum eleito, nenhum cristão, nenhuma pessoa na igreja venha procurar alimento no mundo, Pai. Pois aprendemos hoje em dia que quando Israel teve vontade da carne do Egito, eles foram aniquilados, Senhor. Mas aqueles, Senhor, aqueles que valorizam a palavra de Deus, Pai, eles recebem um galardão do céu, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser sinceros com isso, a ser sinceros com a palavra de Deus. Muito obrigado por esse momento, abençoe esse culto, Senhor. Derrame bênçãos sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. Hoje nós teremos um culto de companheirismo abençoado. Irmão Ricardinho, irmão Moisés vão trazer 2 palestras para nós, né? 2 palestras com coerência, com conexão uma com a outra. Então vocês vão colher muitas coisas boas hoje, né? Então, para não perder tempo, né, já a irmã Rebeca, a irmã Esther Ruth, que vai cantar o hino, e a irmã Sharon já ficam prontas ali. E eu tenho certeza que a igreja hoje pegue seu papel, sua caneta, anote aí os seus destaques, que muita coisa boa vai vir aí, né? Vamos ficar de pé para ler um versículo da Bíblia? Aos Provérbios capítulo 4, versículo 5. Aos Provérbios capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ó. Todos encontraram? Provérbios capítulo 4, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Né? Então, Deus abençoe, pode assentar. Toda a inteligência foi dada a nós, toda a sabedoria foi dada a nós, e parte dela é você nunca se esquecer e nem se apartar das palavras de Deus. Né? Deus tem dado tudo o que precisamos e vamos valorizar isso. Né? Vamos ouvir então o hino com as irmãs, Santa Hora de Adoração, e após isso o irmão Ricardinho vai trazer QI, QC e QE, né? Consciência. Isso é 20 minutos, tá, irmão Ricardinho? 20 minutos, irmão Moisés, 20 minutos. Isso, consciência. E o relógio passa muito rápido. Rápido, né? É. As consciências, né? Daqui a pouquinho o senhor explica mais sobre isso. Então vamos ouvir o hino. Santa hora de oração, reina paz divina, envolvemos a Cristo, o amigo leal. Oração tem que a Jesus nós podemos falar, que poder para a alma. Oh, com doce é orar, doce é que poder para a alma. Oh, com doce é orar. Santa hora de oração, quando a alma conduz os pesares da vida aos pés de Jesus e prorrompe em seu louvor como as ondas do mar, que poder para a alma. Oh, com doce é orar, doce é orar, com fervor, que poder para a alma. Oh, com doce é orar. Santa hora de oração, quando viu o tentador, é vencido com forças que vem do Senhor, e do céu Deus faz descer sua graça sem par, que poder para a alma. Oh, com doce é orar, doce é com fervor.
que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar com fervor, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Amém. Bonito. Deus abençoe. Deus abençoe. Os anjos recebem isso como um bom cheiro, bom louvor. Deus abençoe. Esse é o estilo de hino de crente, né? Estilo de hino de crente. Crente não imita o mundo. Esses hinos bang bang, rock and roll. Deus não agrada disso. Deus gosta desses hinos suaves. Faz bem para a alma, né? Diz que colocaram esses hinos de rock and roll, hinos de bateria, hinos estrondosos, lá nas galinhas botadeiras. As galinhas pararam de botar, ouvindo essas músicas de rock and roll. Botaram menos durante o mês. Colocaram esses hinos no curral das vacas, na ordenha, onde as vacas produzem o leite. A produção de leite caiu. Esses hinos badalados de rock and roll. Aí voltaram a colocar a música suave de novo no galinheiro das galinhas botadeiras. As galinhas voltou a botar de novo. Colocaram essas músicas suaves no curral, na ordenha das vacas. Elas voltaram a produzir leite de novo. Por quê? Porque isso faz bem. Até os animais gostam. Até os animais gostam, né? Verdade. Vamos agora com o trabalho sobre inteligência emocional. Irmão Ricardinho. Ricardinho, doutor em QI que é. Vamos lá. Uma boa tarde com Jesus. Pedir para os irmãos colocar aí na tela. Falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Pode passar. QE, QI, QC. Você sabe o que é isso? É uma pergunta, né, pastor? E vamos falar um pouquinho. Pode passar, irmão. QI significa o consciente de inteligência. Já o QE é o acrônimo de consciência emocional. E o QC significa consciente de curiosidade. Esse consciente de curiosidade, todos nós, desde a infância, já nascemos com ele. E os dois, que é o QI e o QE, a gente vai adquirindo no evoluir da nossa vida. Pode passar, irmãos. E o que é mais importante para se ter sucesso na vida? É o QI, o QE ou o QC? No caso seria o QE, né? Que é o inteligência emocional, pois é essencial para a vida plena e para alcançar uma carreira de sucesso. Afinal de contas, do que adianta uma pessoa muito inteligente, mas não ser capaz de administrar bem suas emoções? E com relação a isso, eu até trouxe aqui o nome de um rapaz que chama-se William Sidis, que ele tinha um QI, pastor, tão elevado que a nota dele chegou a 250, onde a média da população seria 100. Albert Einstein também, que é um grande gênio, ele tinha 160. QI, isso aqui. QI, de QI. E aos 18 meses, ele já sabia ler, e aos 2 anos de idade, ele já sabia falar latim. Meu pai, latim menino dá conta, né? E aos 3 anos de idade, ele já falava grego, em grego, né? Grego, mas só falar grego é fácil, né? Grego, japonês eu sei falar. E aos 16 anos de idade, ele simplesmente se tornou o professor mais novo da Universidade de Harvard. 16. Professor da Universidade de Harvard. Meu, a mais famosa do mundo. E olha, simplesmente, como quando ele ele chamava? William Sidis. Olha. E aos 16 anos, ele já falava 50 línguas estrangeiras. Super poliglota. Super.
E o Esse que é o QI, é o QI? inteligência. Aí a gente imagina com uma pessoa com QI tão elevado, com tantos atributos, que a carreira de sucesso dele seria uma carreira realmente elevada. Né? Mas simplesmente ele se tornou uma pessoa que ficou andando de emprego a emprego, ele pediu conta, Olha, porque ele se sentiu, ele falou que ele tinha problemas desde criança por ser um superdotado, complexo, ó, um QI muito elevado e com complexo, com que é fraco. um QI fraco. E ficou pulando de emprego a emprego sem ter uma carreira de sucesso, Super QI. até que chegou aos 46 anos de idade, veio a falecer e não, sequer entrou para a história, um gênio desse. Meu pai. Porque se perguntar para muitos aqui, Albert Einstein todos conheceram, Sim, porque estudamos com relação a isso. Criador Mas da falar física. sobre William Sidis, ninguém ninguém fala. conhece. E ele era muito mais inteligente que Albert Muito Einstein. mais inteligente que Albert Einstein. Albert Einstein, o QI dele, a nota chegou a 160, o dele chegou a 250. Olha só. Porém, ele entrou para a história, para quem estuda, uma história de uma pessoa com QI muito elevado, porém fracassado. Por quê? Explica para nós. Porque ele não tem um emocional. Porque ele não soube administrar o que é dele. O seu emocional. O seu emocional. Hoje, pastor, se a pessoa não tiver esse controle, as escolhas que ele vai fazer, todas eles vão errar. Porque quando você tem o QI muito elevado, você age muito com o racional. E o senhor falou hoje pela manhã, que pela o racional leva a pessoa ao inferno. Então, a pessoa com QI muito elevado, ele age muito com o racional. Diferente da pessoa que tem o QI elevado. Ela age da forma emocional, ela sabe tomar as decisões corretas. Então, ela trabalha de uma forma que ela toma a decisão que ela sabe que aquilo vai ser benéfica para ela. Controle das emoções. Controle né? das Porque emoções. Foi o que o espiritual. pastor Joaquim falou hoje pela manhã, com relação a retroagir. Retratar. Retratar Não é feio, né? Não é feio. E o profeta teve esse momento de emoção dele quando ele foi lá em Israel e Deus falou com ele que ele deveria desviar para a Índia, porque ali não era a missão dele. Era para Moisés Se ele e fosse agir com a razão, ele teria ido. Já estou aqui, já gastei, vim dos Estados Unidos para cá, estou na Grécia, então eu vou. Imprimiram 1 milhão de Novo Testamento, bom, foi dinheiro demais. Que ele escandalizou muitos americanos que tinham investido no irmão Branham. Exatamente. Mas Chega lá no Egito e fala, não, Deus me proibiu. Por que não proibiu antes deles investir 1 milhão de Novo Testamento? Mas o profeta não foi no racional, ele foi no emocional, ele ouviu a Deus, e a gente sabe que o nosso profeta, o filho dele falou com relação a isso, qual foi o maior milagre que seu pai fez? O microfone do irmão Ricardo está baixinho. Qual foi o maior milagre que seu pai fez? Ele falou que era controle nas emoções diante dos problemas, diante das situações. Então, mostra que realmente a gente deve trabalhar com o nosso QE bem alinhado, porque não adianta você ter um grande conhecimento e terminar como um fracassado na sua vida. Então, nessas alturas do campeonato, é melhor ter o melhor QE do que o melhor QI. Exatamente, porque se a gente for olhar as pessoas que têm o QE muito controlado, eles têm sucesso. Mais sucesso. Tanto é que a ciência ela constata que as pessoas que têm o QI elevado, 20% delas têm sucesso na vida, com relação às que têm o QE, 80% delas têm sucesso na carreira profissional. Olha. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar o nosso emocional, porque o emocional ele vai ajudar a gente falar não para situações, porque quando você não tem o QE bem administrado, qualquer coisa para você serve. Aí você fica pulando de emprego em emprego, você faz uma faculdade que você não tem certeza daquilo, faz a faculdade, pastor, faz uma faculdade de 8 semestres, no 4º semestre descobre que aquilo não é para ela. Aí volta atrás. Joga dinheiro fora. Aí, quando não se tem o que é equilibrado, o que vai acontecer? Vai entrar numa depressão profunda. Aí daí perde a vontade de viver, perde a razão da vida. Decepciona com a vida. Decepciona com a vida. Mas Esse é o problema. Não é a vida, o culpado é o que é dele. Exatamente, o culpado somos nós mesmos. O culpado do nosso fracasso não é ninguém. Não. Somos nós mesmos. Nós é que não administramos o nosso QI, nosso QE, nossa inteligência, nosso consciente e o inconsciente. Exatamente. Vamos lá, irmãos? Pode passar o próximo slide?
Você pode ser inteligente e tirar notas bastante altas no teste, que seria no teste de QI. Mas ainda assim, se não souber usar isso de uma forma correta ou vivenciar o descontrole, pode não servir de nada. Olha só. Pode não servir de nada. Irmão, pode passar. Falar sobre 5 principais aspectos da inteligência emocional. Pode passar, irmão? Vou ler aqui, que ali está muito pequeno. Primeiro aspecto, conhecer as próprias emoções. Tenha consciência de si mesmo. Isso é a chave da inteligência emocional, até mesmo para a tomada de decisões. Quando você conhece a si mesmo, você costuma tomar decisões mais assertivas. Guiar e controlar as emoções. Saiba lidar e controlar com as suas emoções, colocando-as na direção certa conforme cada situação. A automotivação, essa para mim é fundamental. Utilize sua emoção para atingir os seus objetivos. As pessoas que têm a capacidade tendem a ser mais produtiva. A que tem a capacidade da automotivação. Porque tem muitas pessoas que ficam procurando motivação através de outras pessoas. Mas a automotivação, ela não é algo que vem de fora, ela vem de dentro. Você que tem que ser criativo, né? Você tem que tomar a decisão e você tem que se reinventar, não esperar que alguém invente por você. A coisa tem que ser partir de você. Exatamente. Reconhecer as emoções dos outros. Tenha empatia. Essa é a característica que significa estar adaptado aos sinais que indicam o que os outros necessitam ou querem. Se relacionar interpessoalmente. Saiba manter as boas relações, guiando as emoções dos outros. Isso é crucial para o sucesso. Guiando as emoções dos outros. Não deixar as emoções dos outros te guiar. Te guiar. Porque quando você... Senão você se torna presa dos outros. Os outros fazem de você um cobaia. Isso é o caminho da derrota. Exatamente. Se tornar cobaia dos outros. Um líder jamais. Você é líder de ti mesmo, né, nesse sentido. Um líder jamais atingirá o píncaro se ele se tornar como é que você falou isso? Um dependente. Um dependente. Ele não vai ser. Nunca. As vantagens de se ter um QE. Pode colocar aí no slide, irmãos. Que é o lado bom, né? O lado bom, exatamente. O controle das emoções. Vamos falar sempre do lado bom. Pode passar, irmãos. Pode passar, que esse eu já li. As vantagens do QE. Quem tem e sabe administrar, se relaciona melhor com os outros, desenvolve mais o autoconhecimento, seu autoconhecimento, consegue administrar o seu mau humor e as suas empolgações excessivas, aumenta a sua produtividade, tem mais chance de conquistar os seus objetivos, não perde o brilho nos olhos quando necessário. Então, essa é as vantagens de que se tem o que é. Até para o casamento, né, pastor? Eu falo lá para os adolescentes lá em cima, que se você tem um emocional, você não vai agir com o racional. Então, você administra o emocional, você sabe entender que aquele rapaz é a pessoa certa para você e aquela moça é a pessoa certa para você. Então, você controla as suas emoções. Você controla as suas emoções, porque se for pelo racional, a gente sempre vai tomar a decisão errada. Sempre. Você não está falando o contrário? Porque eu tenho aprendido que a emoção é que é falsa, a razão é que é verdadeira. Você vai pelo racional, não pelo emocional. Não é assim? Não, porque quando você tem o quer, você consegue administrar as suas emoções. Então, você consegue administrar suas emoções, mas você não é liderado pela emoção. Você não é liderado pela emoção, você administra a sua emoção. Tá certo. Entendeu? Você não é liderado pela emoção, é você que lidera ela. Exatamente, você controla, você tem um autocontrole. Você sabe tomar as decisões corretas. Isso, correto. Coisa que o QI ele vai te ajudar para outras coisas. Claro que quando a gente fala isso, as crianças e os jovens podem levar para o lado extremo. Não, já que falou-se que tem que controlar o meu emocional, vou parar de estudar e vou só controlar o emocional. Não é isso. Você tem que ter o conhecimento, mas você tem que saber administrar
para que você não chegue ao fim da sua carreira e olhar para trás e ver que você não construiu nada. O QI seria uma janela, né? Que Exatamente. leva você a enxergar o horizonte. E o QE será o controle de chegar ao horizonte, né? Exatamente. Que é a janela do o QI. QI ele te dá o conhecimento. Isso. E o QE te dá te ensina a administrar esse conhecimento que tem. Atingir lá, né? Atingir Exatamente. lá. Que não é o bastante só conhecer, o bastante é ter condição de atingir aquele horizonte que o QI te levou a ver. Nós temos o caso de pessoas que fez 3, 4 faculdades, cheio de conhecimento, né? Muitos ângulos. E não arruma emprego, porque não definiu o seu que é controlar o que vai ser na vida. É um consciente emocional, ele não consegue controlar o emocional dele, então ele vai continuar tentando, ao fim da vida vai ver que ele não fez nada. Se tranca dentro de um quartinho escuro, né? E é a era que é a uma gente está pessoa vivendo. super inteligente, mas não tem a motivação dentro de si para dar um passo, para conquistar aquele horizonte que ele vira na sua inteligência, não é isso? Exatamente. Prisão, tantas pessoas aprisionadas dentro do seu, como é que chamaria, QI? Só conhece o QI, Só conhece mas o QI. não tem Controle emocional. Controle emocional. Aí torna-se um fracassado. Fracassado. Ou, na grande maioria, vem se tornando uma pessoa depressiva, né, pastor? Porque a depressão é o mal da era, mas é exatamente por causa disso, porque não consegue controlar o seu emocional. Pensou. Grande matéria. E as pessoas de sucesso, ela tem que saber avaliar os pontos fortes e os pontos fracos. Pode passar aí, irmãos. Percas e ganhos, né? Exatamente. Já que é possível melhorar o nosso QE, como fazer isso? Então, isso é para a pessoa de sucesso, né? Olha. O primeiro, a pessoa de sucesso, ponto forte, elas nunca exageram. Olha. Ela sempre sabe administrar o ponto forte dela. E as pessoas medianas, pode ir, irmão, elas sempre exageram. Mediana, insegura, né? E ela exagera o ponto forte. E a pessoa de sucesso, ela já não exagera. É equilibrada. É equilibrada. E os pontos fracos, a pessoa de sucesso, ela tem a plena consciência dos pontos fracos dela. Ela sempre tem a plena consciência. Ela tem medo de extrapolar, né? Medo de extrapolar. Diferente da pessoa mediana, que ela já negligencia. Ela extrapola sem pensar. Exato. Enreda em cartão de crédito, enreda em dívida, enreda. Depois, quando acorda, está atolada até o pescoço, né? E o pior de tudo, quando ela negligencia, pastor, ela tende a achar que está certo. Então, como você vai fazer diferente, melhorar o que você já acha que você está fazendo certo? Olha. Diferente do profissional de sucesso. Olha. Ele já não negligencia, ele já sabe que ele tem que melhorar aquele ponto fraco dele. A pessoa mediana não, ele já acha que ele está fazendo certo. Por isso que vem a frase, eu já falei isso demais aqui, você nunca atingirá o píncaro se você não conhecer a ti mesmo. Vai ficar embaraçado, vai se perder na vida. Vai. Né? Você vai trabalhar no escuro. Exatamente. Se você não te conhecer a ti mesmo, o seu potencial e acreditar no seu potencial, né? Exato. E dentro da carreira profissional, o senhor falando sobre acreditar dentro do profissional e se autoconhecer, tem uma literatura de Sun Tzu, que é um livro, Arte da Guerra, que ele fala exatamente isso. Ele fala com relação a você conhecer a você, você conhecer ao seu inimigo e você não se conhecer. Aí ele fala que se você conhece a você e conhece ao seu inimigo e não conhece o seu inimigo, a possibilidade de você vencer a guerra é 50%. E se você conhece você e seu inimigo, a probabilidade de você vencer a guerra é 100%. E se você não conhece nem você nem seu inimigo, o fracasso é certo. O fracasso é 0%. É 0%. Verdade. Então, o autoconhecimento, ele traz isso. O profissional de sucesso, ele sabe o ponto fraco dele. Para enfrentar a vida é isso, tem que conhecer os prós e os contras, senão você perde. Exatamente. O desafio é muito grande o desafio. E hoje, falando dentro do mundo profissional, a competitividade é muito grande, pastor. Muito grande. Então, o senhor falou uns dias atrás, até comentei com alguns irmãos, o senhor falou a coisa mais certa. Hoje, eu estou empregado, mas eu tenho a ciência que
na pilha de currículo que eu recebo diariamente, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Por Né? isso eu tenho que me autocapacitar, eu tenho que ter minha autocrítica, saber o que eu tenho que melhorar. Por quê? Porque no dia de amanhã pode ser eu entregando o currículo, e meu currículo está entregando para uma pessoa que é menos capacitada do que eu, mas ela está lá. Você tem que ser igual aquele funcionário que chegou na empresa e o chefe estava lá, o chefe foi entrevistar ele, disse: o que você pensa em ser aqui nessa empresa? Ele disse: eu penso sentar na sua cadeira. Falou para o chefe. Mas a verdade é essa. Tem que trabalhar assim, porque você vai pensar em fracasso. Né? Pensa grande, só vai crescer quem pensa grande. Pessoas medianas, pastor, ele sempre vai viver na mesmice. Aceita o pessimismo. Exatamente. Não pode. Passando aqui. Pode passar o próximo slide, irmão? As pessoas com um consciente emocional alto são mais empreendedoras, portanto, são mais proativas e exploram oportunidade, assumem risco e transforma ideias criativas em inovações reais. Aí, ó. Então, essa é a pessoa que tem um emocional bem administrado. Porque quando uma pessoa fracassada está vendo dificuldade, a pessoa com emocional equilibrado, ele está vendo oportunidade onde outros estão vendo dificuldade. Nessa época de coronavírus mesmo, quantos não estão ganhando milhões? Eu conheço um irmão lá em Goiânia, que ele nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando esse coronavírus. Ele tem a fábrica de produtos químicos, mas aí veio a criatividade nele. Sabe, eu já tenho a fábrica de produto químico, eu vou fabricar álcool gel. Meu Deus, ele nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando vendendo álcool gel. Exatamente. Quer dizer, abriu um leque e ele viu a vitória, a janela, né, da criatividade, e investiu. As empresas que se reinventaram, pastor, o maior momento de lucratividade está sendo agora no momento de pandemia. Não é? E para a lógica é um tempo que era para ser o contrário. Fracasso. E as pessoas que não tinham o controle emocional fecharam seus empreendimentos. Pensando que é o fim, acabou. Né? Então, eu também posso dizer que, graças a Deus, para mim está sendo o melhor momento, está sendo esse momento de pandemia. Minha esposa que 10, então. fica feliz ali, ó. Empresta Olha lá 10. o sorriso dela. Não, mas empresta 10, esse está ganhando dinheiro. Pode passar o próximo slide, irmãos. Fazer mais perguntas. Está mais ligado a pessoas que têm um envolvimento mais com o consciente da curiosidade. Saber ouvir o outro e a si mesmo. É quem trabalha mais a parte do conhecimento emocional. Fazer mais perguntas. Se eu falo direto, você tem que se questionar. Você não pode não entender e ficar calado. Questione, que você vai abrir uma resposta para ti em qualquer ângulo da vida, né? Exatamente. Te perguntar por que cheguei a isto. Porque quando você interroga, vai haver uma resposta de algum lugar, vai ter que surgir, né? Exatamente. E aprimorar o raciocínio está ligado mais ao QI. Por exemplo, são alguns dos hábitos que, quando aplicado, pode trazer benefício, não só para o estímulo à criatividade de cada um, mas também uma forma de aprimorar a competência para nos tornar um profissional mais completo. Então, está tudo ligado para a carreira de sucesso. Se você quer ter sucesso, você tem que ter um pouquinho de tudo. De tudo. Mas sabendo que o melhor é você trabalhar o seu emocional. Isso, e controle das emoções. Senão vai dar passo no ar e vai cair do cavalo. Exato. E hoje o mundo está muito propício a isso. A questão de a pessoa não administrar a forma emocional e para ela tudo dá errado. Tudo dá errado. Eu não vou trabalhar com isso porque isso não dá certo para mim, eu não vou fazer aquilo porque isso não dá certo para mim, mas sem saber que isso vem de dentro. Se você começar a falar para você mesmo que você não vai conseguir, a certeza você realmente não vai conseguir. Como é que é aquelas 3 frases que eu falei esses dias, que eu posso, eu creio, qual é a outra? Eu consigo, né? Eu quero, eu posso, eu creio e eu consigo. Então, tudo depende. Nosso verbo, né? Exatamente. Nosso lema. E para finalizar aqui, pode passar o último slide, irmãos?
Seus maiores inimigos não estão fora, mas dentro de você. Isso é que o irmão Brana falou, irmão. Se você fugir das suas dores emocionais, elas se tornarão um leão agressivo. Olha. Se enfrentá-las, elas se transformarão em um animal de estimação. Aí, tá vendo? Enfrente seus medos e o desafie. Não fuja dele, em frente, né? Exatamente. Não tenha medo deles, em frente. Você vai resolver dentro da própria área. Bom, Brana ensina isso, você vence seu inimigo dentro do próprio terreno, não tem que fugir. Eu tenho que mudar para São Paulo, lá que é bom de emprego. Ora, aqui é a mesma coisa de São Paulo, se você liberar seu que é, né, você vai conseguir aqui também, não é verdade? Eu falo sempre do caso do irmão Marcelinho e do caso do filho do irmão Walter, irmão Glauco. Irmão Glauco conquistando a vida vendendo geladinho. O irmão Marcelinho conquistando a vida vendendo pamonha na rua. Mas acreditou e trabalha com o que é equilibrado, né? Exatamente. E está tendo sucesso. Porque não é o trabalho, sim a pessoa, né, pastor? O irmão vende din-din, geladinho e tem sucesso. O irmão vende pamonha e tem sucesso. E tem pessoas que estão em multinacionais e são fracassados. Trabalha no vermelho direto. Direto. Então a verdade é essa, controle-se emocionalmente, tenha equilíbrio emocional, porque a vida, tanto para o lado espiritual quanto para o profissional, ela precisa muito desse equilíbrio. Uma frase de Abraham Lincoln, o que é, né? O que é controle das emoções é essa: nunca gaste mais do que ganha, senão você não vai ter sucesso. E é o que é. Exato. Não deixar vazar acima do que entra, né? Senão vai ter sempre uma lacuna faltando. E que todos meus irmãos entendam, e realmente eu espero ter sido bem produtivo, isso é bom para mim também, e espero ter ajudado toda a igreja, porque hoje a gente precisa muito desses ensinamentos. Eu até falo para minha esposa que os ensinamentos que esses adolescentes têm hoje, se eu tivesse tido anos atrás, eu teria sofrido menos para chegar onde eu cheguei hoje. Todos nós erraríamos menos. Muito menos. Deus tem nos ajudado tanto, Ele não deve nada, né, irmão? Graças a Deus, eu sou muito feliz por isso. Mas agora, você está na metade do sermão, pode continuar. Não, o senhor falou 20 minutos. Não, mas tem mais matéria aí, pode ir, ué. Não, eu já encerrei, eu suscitei porque o senhor falou que era 20 minutos. Não, porque essas pernas bambas, pode falar mais. Negão, agora eu vou deixar o irmão Moisés. Cadê o Negão? Está filmando lá? Eu falei para o irmão Negão que eu ia chamar ele como exemplo de profissional de sucesso, ele estava tremendo, Samuel, pastor. agora é hora de você descontar, filma ele aí. Vamos lá, fala mais, você tem mais meia hora. Mais e o Moisés meia hora? fala domingo que vem. Falando sobre o assunto de QI, então... O senhor deixa o Robério interferir aí com alguma palavra. Vamos lá. Inteligência emocional, né? Estou aqui só aprendendo, mas a gente vê tantas... Isso é muito produtivo essa matéria. Muito produtivo. A gente vê principalmente para o grande desafio profissional, por que não dizer espiritual também. E pessoal também, né? Pessoal Falta também. de equilíbrio emocional tem levado muitas pessoas ao fracasso profissional e ao fracasso matrimonial também. Matrimonial. Né? Eu peguei aqui, quem é levado leva ao sucesso. Aí. Agora, o que é sucesso? Né? Sucesso será que é você ter o melhor emprego do mundo, é você ganhar o maior salário do mundo, é você ser o melhor profissional do mundo, e só se for isso que você vai ser feliz, enquanto você não chegar lá, é impossível você ser feliz? Não. Aí pessoas que têm ótimos empregos, ótimas esposas, ótimos maridos, né? Ótimas famílias, não conseguem alcançar a felicidade, não reclamam. são felizes. E pingam até de casamento em casamento, achando que o problema está no outro. Eu tenho encontrado esposas que têm tudo, dinheiro, bons carros, boa casa e não é feliz. Que será onde está o problema, né? Falta de controle emocional, né? Você reconhecer, reconhecer, porque esse irmão falou sobre, o pastor também colocou, sobre oportunidades na fraqueza, né? Reconhecer que se tem um momento em que você está passando dificuldade, seja no profissional ou no material, ali é uma oportunidade para você ter a resiliência, né? O que é essa resiliência? Você levantar de novo, você pode levantar de novo. Você enverga, mas não quebra, né? Os profissionais fracassados, irmão Roberto, é exatamente esses que não têm resiliência. Isso. E você falando sobre o sucesso, eu até falei para o irmão Magno hoje, sobre o trabalho do irmão Moisés, uma parte que ele passou um vídeo, eu falei que a gente tem que fazer o melhor com o que
temos, por enquanto não temos condições melhores Isso. para fazer melhor ainda. Aí, ó, tá vendo? Então, quando a pessoa pensa dessa forma, ela é tendenciosa a ter sucesso, Né? seja na carreira profissional, seja no espiritual, porque Deus, Quando Ele você quer que a gente aproveite o momento, mas a gente trabalhe de uma forma que a gente venha trazer algo melhor Né? a todo momento. Porque hoje, na área profissional, por exemplo, ninguém quer um serviço. Por exemplo, você é um pedreiro e eu vou te contratar para fazer minha casa. Eu vou querer que você faça um trabalho na minha casa de qualquer jeito. Eu quero que você faça da melhor forma, não é isso? Exato. Então as pessoas querem de nós o melhor. E o sucesso do que é consciência, né? É sempre naquilo que for fazer, fazer o melhor. Como cristão, como pastor, eu vou ser um pastor relaxado? Eu vou só ter gente relaxada ao meu lado. Como eu ter uma gente selecionada, como graças a Deus temos, só gente selecionada aqui de primeira categoria, porque eu estou semeando coisa selecionada. E assim é na área profissional, em todas as áreas, não é isso? Porque os liderados, eles são espelho do líder. Se o líder é dessa forma relaxado, os funcionários serão, isso é certeza que vai ser. A forma da forma, a forma é a forma, né? Exato. É o produto da forma. Verdade. Uma coisa que eu gostei também, quando você fala sobre reconhecer os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Isso é forte. Né? Não quer dizer que você não pode errar. Não. Né? Tem gente que quando comete um erro na vida, ou toma uma decisão e aquela decisão não é boa, aquilo vira uma pedra para a vida da pessoa e aquela pessoa se sente tão fracassado que até decide mudar de profissão. Né? Só porque errou em um Decide, isso aqui não é para mim, Deus não respondeu minhas orações, Deus não fez isso, aquilo, outro. Mas não, você com a sua consciência emocional, ela num nível bom, vamos falar assim, você reconhece que você pode. O que é você reconhecer suas fraquezas? É você saber que você pode errar naquilo ali, que aquilo ali é uma fraqueza para você, mas você tem um plano. Se acontecer, eu vou agir desse jeito, porque você não é pego de surpresa. Olha, eu sou um bom profissional, eu sei fazer o que a pessoa pensa assim, eu sei fazer isso, sou bom nisso. Se por acaso esse emprego aqui eu perder, ou se por acaso eu não conseguir essa oportunidade, eu vou para esse caminho. Porque aí você está reconhecendo que aquilo ali pode acontecer. Ou se por acaso tiver alguém melhor do que eu, porque eu não estudei tão bem quanto outra pessoa, eu vou para esse caminho. Né? Então, assim... Porque dos pontos, por mais técnico que você conheça o QI e o que é, você vai continuar humano, fadado a ter um que é ainda desajustado. Foi o caso que ouvimos hoje do pastor Joaquim. Eu passei aqui lá, aquela palavra do pastor Joaquim, não é pelo aviso. O aviso eu poderia dar. Não vamos ter um encontro com participação de todos. Eu poderia dar. Mas eu passei aqui lá só por causa da maneira que ele se expressou. Ele disse, em nome da vontade, às vezes a gente erra. Ele disse, eu estava com muita vontade de ter todos os pastores no encontro agora de dezembro. Mas eu errei em mandar, ele mandou a circular para os pastores do Brasil todo para vir, que teríamos o encontro. Esse foi o QI. Mas aí, quando o que entrou em ação, ele disse, mas não pode, a igreja de Goiânia vai ser multada. Estamos em pandemia, a pandemia está voltando de novo. Irmão Joaquim, que é o que é dele, né? Irmão Joaquim Rodrigues é o que é do pastor Joaquim. Puxou a orelha dele, pastor, olha, vamos ser multados se tiver acúmulo de gente aqui. Aí ele deu lugar para o que é, aí deu essa nota. 2 dias antes tinha dito que podia, o QI. 2 dias depois deixou o que é entrar em cena, ele voltou atrás e disse, me perdoe, me perdoe, me perdoe, vamos consertar isso. Verdade. Então, não é porque você errou no QI que você não possa deixar o que é entrar em cena para consertar. A grandeza do homem não é nunca errar, mas é sempre que errar, consertar. Sempre que eu estou indo para o serviço, eu costumo usar o Waze. Muita gente deve usar o Waze, né? Aplicativo de GPS, traça a melhor rota. A melhor rota eu conheço. Eu conheço, há tanto tempo, tantos anos lá para o serviço. Só que pode haver no meio do caminho uma batida, um engarrafamento, ter algum problema, um bloqueio. Então eu coloco para que o Waze? Que ele vai me dar a rota, às vezes ele replaneja a minha rota para uma outra que é a melhor. Isso. Então, se você não tem um consciente emocional muito bom, ou bom, né, nem precisa ser muito bom, você não aceita replanejar seus planos. O seu replanejamento vira uma frustração para a sua vida. Né? E isso tem um preço muito alto, muito alto, que é você não reconhecer que você pode replanejar e ter sucesso e ser feliz.
Eu né? penso, por exemplo, a morte do irmão que morreu agora, o último, como chamava, Monaldo. Eu penso, será que não surgiu um atrapalhozinho lá na casa dele para ele atrasar 5 minutos? Se ele atrasar 5 minutos, ele evitava de morrer. Às vezes, eu não sei, não é o caso dele, né? Mas às vezes nós somos cabeçudo, teimosos, a coisa não dá certo e nós teimamos, ficamos nervosos e fazemos de qualquer jeito. E vamos morrer financeiramente, prejuízo no negócio, bem ali na frente, por não aceitar resignar. Não deu certo, não vou fazer, porque essa não é a vontade de Deus. O irmão Brando elogia muitos discípulos cheios do Espírito Santo, nesse sentido, ele tinha o que é equilibrado. O irmão Brando disse, um pequeno sinalzinho que os discípulos tinham na vida dele, em negócio, em viagem, já era o suficiente para eles pararem com aquela intuição. Um pequeno sinalzinho. Eles eram sensíveis aos sinais que acontecia. Nós não, que acontece sinal, nós dizemos, isso é o diabo, eu vou fazer assim mesmo. E aí nós quebramos a cara demais. Eu mesmo tenho errado demais em desobedecer os pequenos sinais. Hoje que ir e não que é. Hoje foi falado pela manhã a respeito de Davi, né, pastor? O senhor falou sobre Davi e me veio agora à memória. Davi, quando ele agiu de uma forma que ele não usou o emocional dele, ele caiu em tentação com Betseba e ele padeceu por aquilo. Sofreu. Mas quando ele teve a correção do profeta, que entrou o emocional dele, ele não advogou o erro dele, que é exatamente a pessoa de sucesso. Isso. Ele não advoga, ele sabe exatamente onde ele tinha errado. Isso. E o que ele falou? Esse homem deve morrer, ele sabendo que era ele. É onde ele mostrou a sua grandeza. Exatamente, ele mostrou a grandeza e Deus o recompensou por causa disso. O homem não é ser teimoso. Errei. Tem que sofrer o dano, vou sofrer. Isso é grandeza, irmão, isso é lindo. O que é raro na terra hoje, não é isto. Verdade. Um ponto importantíssimo agora também tratado. Reconhecer as suas emoções e o tanto que é importante reconhecer as emoções dos outros. Né? É uma coisa que atinge não só casamento, mas todo mundo, né? O ser humano, isso é do ser humano, né? É dele se balizar pela outra pessoa, né? A gente vive comparando a gente, às vezes inconscientemente, ou com algum amigo seu de escola que estudou junto com você, ou com um companheiro de trabalho que exerce a mesma função parecida, né? E também as pessoas no que elas fazem. Agora, uma coisa que machuca muita gente, acontece muito, é quando você vai fazer esse tipo de comparação a respeito de qualidade da outra pessoa, de pontos fortes e ponto fraco, né? O ser humano, somos todos diferentes, né? E quando a gente tem que reconhecer nossas emoções, reconhecer as emoções dos outros, a gente tem que reconhecer que o meu ponto forte pode ser o ponto fraco daquela pessoa. E não julgar a pessoa pelo ponto fraco dela, através do meu ponto forte. Às vezes a gente acaba querendo que o outro seja forte naquele ponto como eu sou no meu ponto. E às vezes ele é muito mais forte do que eu em outra situação e eu sou fraco. Mas a gente acaba por machucar aos outros, julgando as outras pessoas pelo nosso ponto forte, olhando elas pela ótica do que eu não consigo evitar fazer. Não é assim. E não é assim. O seu fraco, às vezes, não é o fraco dela. Às vezes, o fraco dela não é o seu fraco. Suportar um ou outro. Essa semana eu vi, conversando com um rapaz, parece que ele é advogado. Eu comecei a evangelizar ele com problema de casamento, e depois ele me falou uma coisa que eu falei pura verdade. Ele disse, pastor, eu sou casado, nunca traí minha esposa, mas eu cheguei a essa conclusão. Eu tenho 30 esposas por mês, porque o mês tem 30 dias, né? Tem 30 dias. Ele disse, eu tenho 30 esposas por mês. Aí ele explicou, porque cada dia ela é de uma forma, o comportamento dela é de uma forma. Um dia ela é mais agressiva num item, outro dia ela é mais relaxada no outro item. Então ele disse, eu cheguei à conclusão que eu tenho 30 mulheres por mês, com a mesma esposa, né? Isso é comportamento que você, ao casar, tem que saber disso. Senão você vai exigir todo dia a mesma coisa, e não é assim.
E se a esposa dele for falar, ela vai falar a mesma coisa. Se eu fosse conversar com ela, eu teria certeza que ela diria a mesma coisa. Pastor, eu tenho 30 maridos por mês. 30 maridos por mês. E é verdade. Porque tudo depende do ponto de vista, né, pastor? Meu ponto de vista é esse, o dela é aquele. Você nunca pode querer que a pessoa seja a mesma coisa que você, sendo que o irmão Roberto falou aqui o correto. Somos diferentes, graças a Deus por isso, porque se todos nós fôssemos iguais, você ia errar o mesmo erro meu e não haveria correção. Então, Deus fez para que houvesse isso, para que a gente se completasse. E para se completar, você tem o seu erro, eu tenho o meu, eu tenho os meus acertos e você tem os seus. Então, a gente tem que trabalhar muito nisso, porque a gente não pode jamais... Eu que estou dentro do mundo corporativo, do comércio, eu creio que o irmão Samuel também passa muito por isso. Às vezes a gente quer que o nosso funcionário seja igual a gente. Esse é o grande desgaste. E esse é o problema, é o desgaste, porque ele não vai dar o mesmo resultado. Quer que a sua esposa seja igual a você. A esposa quer que o marido seja igual. É não ter um bom que é administrar a fraqueza do outro, né? Administrar suas fraquezas e a fraqueza do outro. Não querer que ele seja aquela parte forte que você é. Reconhecer que ele é humano, ela é humana e vai ter oscilação dela com você. Não é? Exatamente. É o controle emocional. Controle emocional. E o irmão colocou aqui uma frase, eu acho que é Sun Tzu que fala isso, né? Se você não conhece a si mesmo e não conhece ao seu inimigo, você perderá de 10 batalhas, eu acho que de 10 você perde 10. Se você conhece a si mesmo e não conhece o seu inimigo, para cada 2 você ganha uma e perde outra. Se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você ganhará todas. Não que sua esposa, seu marido seja seu inimigo ou inimiga, não é isso não. Mas isso aqui, ninguém vai para a guerra. Então ele fala isso, é uma palavra eu achei muito sábia. Muito, muito. Dos relacionamentos. Tem muita gente, essa questão de cobrar, querer que a outra pessoa seja igual, a pessoa às vezes nem conhece a si mesmo. E cobra da outra pessoa aquilo que ela não sabe que é bom ou não para ela. Não é? Né? Gente, casamento, ele vem para se completar. Se fosse para outra pessoa ser igual a você, você seria outra pessoa, né, do outro lado. Então, assim, na verdade, eu entendo, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas, na verdade, aquela pessoa tem que ser calma quando você está nervoso. E você calma quando ela está nervosa. O equilíbrio, né? Já a pessoa, se for 2 nervosos ao mesmo tempo, aí resiliência, né, irmão Roberto? Resiliência dentro do casamento. Então, a primeira lição, acho que a gente tem que tirar essa. Tentar o autoconhecimento. Conhecer. Qual que é o seu ponto fraco? Né? Qual é o seu ponto fraco? Qual que é o seu ponto forte? Agora, não pergunte, que ela não vai te falar a verdade, vai mentir. Principalmente namorado. Você acha que a sua namorada vai te contar os pontos fracos dela? Se ela contar, você larga dela. Verdade. Então você que tem que discernir o ponto fraco dela. Por isso que existe o namoro. O namoro é para conhecer. E conhecer não é beijar, abraçar. Conhecer é dialogar e conversar e captar o espírito, os pontos fortes, ponto fraco, para ver se você dá conta de conviver com aquela pessoa ao seu lado. E se ela consegue conviver com o seu, também, seu ponto fraco. Você está conversando, namorando com ela, você está captando o que é dela, o QI e o que é dela. E ela está namorando com você da mesma forma. Se ela for inteligente, ela está captando seu QI, seu QE. E aí cabe ela julgar se dá para conviver com a pessoa do QI, do que é como você. Cabe você, ao namorar com ela, captar se dá para você conviver com o QI e com o que é como ela tem. É verdade. Isso é o namoro, isso é o namoro. Não é verdade. É o conhecimento, né, pastor? O senhor falou, você vai conhecer, se você aceitar aquilo, lá na frente você não pode cobrar. Não Até pode. mesmo que você aceitou, você sabia, você teve o período do conhecimento. E você aceitou daquela forma, porque você vai cobrar que faça diferente? Você está errado em cobrar, você é maldoso. E trazendo de novo para dentro do que eu trouxe hoje, QI, o que é, as empresas hoje elas buscam mais pessoas com o que é bem administrado. Por quê? Porque é mais fácil eu ensinar o mecânico, que é o QI, do que eu trabalhar a parte comportamental de uma pessoa. Dela. É igualmente o casamento. É difícil você trabalhar a parte comportamental de uma pessoa que já vem com aquilo desde criança. Salomão fala isso, pau que nasce torto não endireita, né? É o que é, né? Já vem com um comportamento anormal do berço, do lar. É difícil se consertar. Existem muitos jovens que crê nessa bobagem. Eu caso e eu conserto ela. Não. Eu caso e eu conserto ele. Ele é tosco, mas eu caso e eu conserto ele.
que é uma coisa dificílima de se consertar. O QI é fácil, mas o que é difícil. É verdade. Professores na sala de aula consertam o QI do aluno, mas ele não consegue consertar o que é do aluno. Isso é pura verdade. A parte comportamental, ela é bem mais complexa do que a gente imagina. Muito. Então, isso vem muito de tradição familiar, vem tudo isso. Então, a pessoa não adianta, eu vou mandar meu filho para a escola que ele vai voltar uma pessoa melhor, conhecimento melhor, mas comportamentalmente não. Aí vem o complemento. A escola te ajuda a consertar seu QI. Porém, a igreja que tem Deus, ela ajuda você a consertar seu que é. Não é isso? O alinhamento, não é né? isso? Exato. Se soubéssemos usar os dois lados, seríamos mais bem-sucedidos. Estar na escola, consertando o QI, o conhecimento, e vir para a igreja para consertar nosso nosso comportamento. Não é o bastante só ter o conhecimento. O bom é ter os dois, conhecimento e comportamento, administrar. E isso é a igreja. É verdade. É a igreja, não é? É verdade. E reconhecer, né, irmão Ricardinho? Reconhecer que... Quer ver? Eu vou fazer a pergunta. Quem lembra aqui o nome que o irmão Ricardinho falou, do homem que foi o mais inteligente aí pelos QI aí? Que é analisado, né? Que estava ali na pesquisa. Alguém sabe, lembra o nome que ele falou? William não sei o quê. Algumas pessoas, né? Eu não lembro. Eu lembro que é o William alguma coisa também. Mas Albert Einstein, né? Se perguntar, todo mundo fala em Albert Einstein, sabe quem é e tal. Agora, por quê? Ele não soube. Ele foi o mais inteligente, mas ele não soube. Aquilo se tornou um problema para ele. Ele não soube administrar aquilo ali. Ele ficou pingando de emprego em emprego. Provavelmente ele não se reconhecia, né? Ele não se lidava bem com ele mesmo, né? Então, ou seja, ele não se especializou em nada. Sabia 50 idiomas, várias faculdades, mas não teve o que é para se administrar, se focar em algo. Ou seja, não se administrou, não se especializou em nada. Sabia demais, tinha um QI que era um leque do tamanho do mundo, conhecimento geral. Mas não se especializou, não se focou em nada. Esse é o grande perigo. Super inteligente, mas não se especializa em nada, não se investe assim, não acredita em nada. Que esse tipo de pessoa é porque não acredita, né? Não acredita, por isso que não investe, não se especializa. O grande problema é esse, que a pessoa que não se especializa, eles tendem a ser muito inteligentes e ele vê pessoas fazerem ir para frente a ideia que ele tinha. Sim. Aí ele começa, se eu tivesse feito isso, eu teria sucesso. Aquele sucesso do fulano seria o meu. Exatamente. Né? Aí vai chorar o leite derramado. O si é extremamente perigoso para quem não tem o controle emocional. A palavra se é cruel demais. Ela é cruel. Se eu tivesse feito isso, esse se não podia existir. Acho que não tem dicionário, foi nós que criamos ela, né? Se. Parece que essa palavra não tem, é uma conjunção, né, que liga a frase. É verdade. O passado você não pode mais mudar. Não pode. E o seu futuro depende das suas escolhas de hoje. Né? Então, hoje você muda o seu futuro. Hoje você não muda o seu hoje. Né? O seu hoje, às vezes, tem um impacto do que você fez lá atrás. Mas reconhecer que você pode construir algo melhor é muito importante para mudar suas atitudes hoje. Tenhamos o controle emocional, né, irmão Roberto? Para que possamos. E você, eu vejo tem muita gente que se julga, irmão Ricardinho, por falta de controle emocional, que eu não sou capaz, né? Eu não consigo. Eu tentei essa faculdade e não mudei porque não é para mim, eu não consigo aprender, eu não sou bom. Né? Acontece, eu vejo muitos jovens hoje, o que é que eu quero da vida? Né? Sabe que você pode, você consegue. Apenas defina suas metas. Acredite em você. Você é importante. Você é uma pessoa de valor. Você tem que Deus te capacitou. Né? Eu vi uma coisa importante, porque tem muitas pessoas hoje que não, né, preferem observar os outros e não dá valor a si mesmo. Né? Sabe que você é importante. Eu vi uma frase, hoje vou perguntar para vocês. Pense aí nas 5 coisas mais importantes que você mais ama. Não fala, só pensa. Em 5 coisas que você mais ama. 5 coisas que é mais importante na sua vida, assim. Pensa aí. 5, pensaram? Vamos lá, estou dando aí, já passando 5 segundos, deu tempo. Aí 5 coisas, não fala não. Pensou? Pensou, né? Agora me responda aí, não fala também. Aonde você colocou você? Lugar nenhum, né? Aonde você colocou você? Em lugar nenhum. Ou seja, você não colocou você como mais importante na sua vida. Colocou coisas. Colocou coisas, outras pessoas. E onde está você? Em lugar nenhum. Então,
reflita sobre isso. Você é importante, sua vida é importante, você consegue, defina seu objetivo, controle suas emoções, sua inteligência emocional, que Deus vai te guiar e ajudar a alcançar. Isso não é ser narcisista, amante de si próprio, mas é amar seu sucesso. Se você não amar seu sucesso, não espere que o outro vai amar, não. O outro vai arrancar seu olho e lamber a cova. Isso. E aí, pastor, entra, né? Para você ter o sucesso e amar a si mesmo, você precisa cuidar do seu emocional. Isso. Eu até faço paralelo do seu emocional com o seu espiritual. Isso, os dois trabalham Porque os dois juntos. trabalham juntos. E o material, ele tem que ser controlado pelo espiritual. Isso. Então, alinhe bem seus objetivos e com certeza você vai ter sucesso, vai seguir pelos caminhos corretos. Em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Precisa de exercer o QI e o QE. Como o irmão Ricardinho falou. Às vezes é melhor ter um maior QE do que um maior QI. Isso. Né? Não adianta o rapaz, a William, tinha um grande QI, mas não tinha nada de QE. Morreu suicidado, miserável. Grande sabedoria, mas não soube administrá-la. Verdade. E a administração do QE, o senhor falou, é aqui, é na igreja, é buscar a Deus. Você aprende. Porque o QI, o mecânico lá, a gente aprende na escola, aprende na faculdade, mas o emocional é aqui dentro da A igreja. Bíblia, o culto, a igreja. Você aprende domesticar seu emocional, domesticando seu QE, suas emoções. Exatamente, porque o mundo, trazendo para o casamento novamente, a gente vê, né, pastor, o grande índice de divórcio que tem no mundo, e dentro da igreja a gente não ouve isso. Porque a gente está aqui aprendendo, Dominar controlando a nossa emoção. Por quê? Porque as dificuldades dentro do casamento, elas vão surgir. Só Mas o que não se tem você problema tem é o esse Samuel. o pastor Samuel é ele santo. não tem problema, mas um coitado igual nós enfrenta, né? Não é Exato. porque nossas esposas é ruim, não, Verdade. porque a gente é que é ruim, né? Exato. A gente Eu que é digo por mim que realmente eu que sou ruim. Se falar que ela não vai Mas o apanhar, chega em pastor casa. Samuel é um santo, né, pastor? Samuel é um santo. Ele Quem vai ser também? canonizado. É verdade. Mas é isso, irmão, mas é isso, é verdade, pura verdade. Grande lição tivemos nessa tarde, né, irmão Edinho? Edinho, você gostou? Que não adianta ser só inteligente, é necessário saber administrar sua inteligência. Não adianta só ver as coisas, nós temos doutrinas, tantas doutrinas loucas dentro da mensagem, porque vê muita coisa, lê a mensagem, o leque abre o leque. Mas se você não souber administrar aquele leque que abriu, você cria bobagem, vê fantasma, vê anjos vestidos de branco, vê anjo coroado, quando não é bem daquele jeito. Precisa ter o que é para administrar o seu QI que você teve dentro da mensagem. Se aplica em todos os ângulos da vida. Todos os ângulos. O profeta fez isso naquela situação com a esposa dele, né? Que ele chegou e Meda estava brigando com as crianças, Estava com o o QI muito elevado, o emocional dela abatido, mas o profeta, naquele momento, ele começou a agir de forma diferente, e ele trouxe um clima diferente para aquela situação, onde se a pessoa não tem o emocional equilibrado, ia chegar, ia brigar, um ia para o lado, outro ia para o outro, e acabou Piorava a situação. Piorava. Ele não, ele foi lá e mudou o quadro daquele momento. Jogou água no fogo. Exatamente. Então é isso que a gente precisa ter, o controle. O que o mundo precisa hoje é disso, irmão, controle das emoções. Por que que hoje o mundo se tornou palco de guerra? Os lares se tornou palco de guerra. E as famílias, a juventude, palco de guerra. Porque não tem mais controle nas emoções. Qualquer coisa está com o nervo na flor da pele, já puxa o gatilho. E por isso que está essa guerra selvagem, né? Ninguém mais pode parar na brecha por ninguém, sabe? Se tornou narcisista, não é? Que é outro lado da história. Você tem que te amar. Você tem que te amar. Mas o que a Bíblia disse? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Isso não é narcisismo, não. Você ama você, mas você considera o seu próximo do jeitinho que você considera você. Caminha os dois lados juntos, seu próximo e você. Porque se amar só seu próximo, foi a lista que você falou. Você esquece de você. E se você pensou em você, se torna narcisismo que esquece do outro. Verdade. Então, a Bíblia nos centraliza, amar seu próximo como a ti mesmo. Isso é lindo. QE e QI. Muito bonito, não é?
Muito bonito. Valeu, não valeu? Valeu demais. E aí, domingo Eu aprendi muito. Eu também aprendi demais. Vocês gostaram? Gostaram? Fala aí, irmão Pedro, o que você aprendeu disso nessa noite? Pedro, o que você aprendeu, Pedro? Pedro é inteligente. Que é e que aí? Aperta a gente, hein? Pastor, uma palestra dessa aí é bom demais, né? Muito produtiva, não é? É. Para a área profissional, não é isso? Você chega num cliente, ele está nervoso. Você não consegue vender para ele se você não controlar o que é dele. Consegue não. Você tem que dizer para ele sentar na cadeira e dizer, Sr. João, realmente a coisa está feia, Sr. João. E aí ameniza o que é dele e aí você consegue vender, não consegue? Eu tenho um cliente aí que você tem experiência disso? Eu tenho um cliente aí que eu chego chorando, às vezes eu saio sorrindo, né? Sorrindo. Você está vendo ali, o rapazinho ali, né? Te ajuda. Então, assim, isso aí ajuda demais a gente, né? Às vezes a gente pensa só pela razão, mas tem um outro lado que a gente precisa também trabalhar isso aí, né? Controlar a emoção. Muitas vezes a gente toma uma decisão assim porque tudo que você for fazer, você tem que pensar muito. É igual a história do índio lá. Né? Você tem que dar 10 passos, olhar 10 vezes para trás para dar um passo para frente, né? Então, assim, precisa... uma palestra dessa ajuda demais a gente, tanto profissionalmente até na vida. Eu gosto disso, isso mexe com o emocional da gente. Mexe. Com certeza, está de parabéns Nós ao trabalho. Nós não podemos espiritualizar a vida. Existem os dois lados, nós ainda somos humanos. Então temos que também trabalhar do lado técnico, senão nós não vamos ter sucesso. E se é conhecer os dois lados, você mesmo e seu desafio que está na sua frente. Se você não conhecer, não estiver preparado para encarar o seu inimigo, que é o seu desafio que você tem na frente, você vai encontrar um derrotado. Um derrotado. Não é, irmão Ricardinho? Um derrotado. Já pensou, você trabalha lá na empresa, irmão Ricardinho, cheia de concorrentes, né? Você trabalha na rede Saga. Exato. E tem muitas empresas que são concorrentes de vocês. Vocês conseguiriam vender se ouvisse só o pessimismo? Se não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Não, é pelo contrário. A gente, quando abre a concorrência, a gente fica mais feliz ainda, que traz fluxo para a nossa unidade. Tá vendo? Então, a gente não fica vendo dificuldade, a gente fica vendo oportunidade. Talvez muitos estão vendo a dificuldade, mas a Saga, dentre muitas, no momento de pandemia, ela viu oportunidade e está crescendo. Em plena pandemia, a gente está abrindo mais 5 lojas. Então, há isso pessoas mostra que têm medo de concorrência. Comércio e até mesmo igreja, porque hoje o diabo está em todo lugar, né? Concorrência de igreja. Tabernáculo da Fé hoje em toda esquina. Nós vamos ter medo disso? Não. Vamos preocupar na qualidade de produto que nós estamos produzindo. Nós não temos que ter medo de concorrente. Nós temos que preocupar na qualidade de produto, não é assim? Exato. No campo profissional, não é assim? Produto e atendimento, né? Eu vou dar um exemplo para você. Qualidade original, né? Original, porque hoje o original está tudo desoriginalizado. Uma das coisas que chama o cliente é a coisa original. Você promete, cumpre, se atrai muito, né? Eu sempre falei, quando eu gerenciava, hoje eu estou em outro campo, né? Eu sempre falava uma coisa nas minhas reuniões. Todo mundo vende, todos nós que trabalhamos no varejo, nós vendemos arroz, feijão e carne. Tá. O que vai fazer o nosso diferencial em vender muito mais que o concorrente é a nossa qualidade de mão de obra, o nosso atendimento. Então, assim, tudo isso é a questão da inteligência, né? Olha. Se você utilizar esse lado aí, eu vendo bem porque eu vendo arroz, eu vendo muito feijão. Não. Você está vendendo bem porque você tem uma qualidade que você oferece para o seu cliente. Então, ele te dá a oportunidade de fazer a sua visita, porque é a questão que ele falou. Quanto mais concorrência, melhor, porque existe a lei da procura. Né? Quando o cliente, vamos supor, ele vende automóvel. O que faz ele vender muito automóvel? O outro também não vende o Fusca, não vende o Passat, não vende o Honda, todo mundo não vende. Por que ele vende mais? É o atendimento, a qualidade de serviço que ele vai prestar. Qualidade. Exatamente. Então a qualidade vale mais do que a quantidade. Né? A qualidade, ou seja, a qualidade atrai a quantidade. Tem muita gente que fala assim, tem muitas pessoas que eu conheço, falam assim, eu não tenho sucesso, talvez não seja a área que eu me encaixei. Não, você está na área certa. Você precisa fazer uma reflexão de como você está agindo com o seu trabalho. Você pode ser um bom pedreiro? Pode. Agora, por que você pode ser um pedreiro ruim?
Isso é uma escolha sua. Então, assim, você vai ter menos oportunidade. Quando você coloca aquilo lá como uma prática, como um objetivo e uma meta que você fala assim, naquilo que eu vou fazer, eu tenho que ser o melhor, então você está no lugar certo. A questão é a sua escolha. É a sua escolha. Então fica essa frase aí. É a qualidade que gera quantidade. Quando não tem qualidade, não vai gerar quantidade. Escreva isso aí nas agendas de vocês. Jovens estão crescendo para conquistar espaço. Essa é a frase, uma das grandes frases dessa noite. É a qualidade que gera quantidade. Você quer atingir o píncaro? Muita quantidade? Veja qual é a qualidade que você está plantando hoje. Qual é a qualidade da semente que você está semeando hoje. Que é isso, o cliente, ao ver a qualidade boa do seu atendimento, é que vai te trazer mais cliente para você. Exato. Então é a qualidade que gera quantidade, né? O que está raro hoje é qualidade, né? Qualidade. Demais. O mercado tá carente de pessoas que realmente tenham qualidade no atendimento, né, pastor? E isso tem trazido realmente falência para quem não abre, para quem não vê que realmente aquilo é um erro, está lá como um profissional mediano, estão falindo por causa disso, por causa de profissionais altamente capacitados, mas que tenha o tato com o ser humano. Porque o produto, todo mundo tem um produto igual, mas o que vai te diferenciar dos demais é exatamente a qualidade no seu atendimento. Seu trabalho. Qualidade no seu trabalho. Eu tenho brigado muito com os pastores nos encontros. Uma tese que eu brigo muito. Eu digo assim, eu não tenho um pingo de inveja de ver esses pastores apresentando no púlpito. Sou pastor da cidade tal, cidade tal, cidade tal, cidade tal. Eu falo, eu não tenho um pingo de inveja, eu tenho dó. Porque você não vai ter qualidade para atender. Super carregado de serviço. Não vai poder ter qualidade em cidade nenhuma, igreja nenhuma. Só vai ser passagem. Visita da igreja, quando termina na ponta de lá, de cá já faz tempo que você passou. Não tem qualidade, fica vulnerável o povo. Vocês me conhecem, vocês sabem, eu odeio. Só quando tem um compromisso sério mesmo que eu perco o culto. Mas eu quero estar acompanhando, mesmo que eu não prego, mas estou aqui acompanhando a qualidade da coisa. A qualidade, né? E quando a coisa não está bem, eu puxo a orelha, porque é a qualidade que gera quantidade, né? E a oportunidade, né, pastor, da qualidade de ensino que essa igreja tem, né? Então, assim, é uma igreja, eu posso falar pela igreja, uma igreja privilegiada em receber a qualidade de palavra, qualidade de pastor, qualidade do que Deus tem dado para nós. Né? Eu tenho certeza que somos todos gratos por isso. E mais importante de ser gratos é saber valorizar o que Deus tem dado. Né? O ser humano ele é comum ele desvalorizar aquilo que tem valor. Você vê criança, fica doida para um brinquedo. Na hora que ganha, brinca 2 horas, nunca mais olha para aquilo ali. Né? A gente fala de criança, mas os adultos também são assim. Né? Gosta até daquela moça, quando casa não valoriza. Eu gosto até daquele moço, quando casa, o da amiga ou do amigo que, né? Isso é do ser humano, isso não é culpa sua, é do ser humano. Mas com os ensinamentos que a gente tem aprendido que precisamos valorizar o que temos. Precisamos valorizar a igreja que temos, precisamos valorizar a porção que temos. Eu sou apaixonado pelo meu povo, viu? O melhor cantor são os meus, melhor tocador são os meus, melhor som é o meu, melhor é o meu. Se eu não falar isso, alguém vai falar isso por mim? Não, tem que valorizar o que eu tenho, né? O que Deus me deu, né? Não vou ficar olhando para a casa do outro, tem que olhar para a minha, né? Isso é lindo, eu gosto, eu amo isso. Eu amo meu povo de coração. Isso é uma coisa que eu não sou hipócrita. Posso ser em outras coisas, mas nisso não. Eu sou apaixonado pelo meu povo, porque é o melhor povo do mundo, é o meu povo, sabe? Não é assim? Se nós não fazer assim, você acha que o outro vai fazer isso por você? O outro quer te explorar. Foi o que Deus te deu, né? Essa é a igreja que Deus te deu, né? Essa é a vida que Deus te deu. E Deus dá alguma coisa ruim para nós? Nunca. Não, Ele deu o que eu precisava. Até os problemas que você tem são os que Deus permitiu que você tivesse. Ele quer ver você
passar por cima. Vamos reagir naquilo. Ele quer olhar lá de cima e se sentir orgulhoso de você. Né? Tem orgulho do Robério, olha lá. Ele chama os anjos, o irmão Brana diz que ele sai no corrimão lá dos céus e chama Miguel, Gabriel. Olha o Robério, o comportamento que ele está tendo naquele problema. Eu permiti o diabo cutucar nele, mas veja a reação que ele está tendo naquela ação. Toda ação tem uma reação. A ação de Jó foi resistir, a reação de Jó foi resistir à ação do diabo. E ele teve prazer de chamar os anjos e dizer, olha o comportamento de Jó lá embaixo. Ele fica orgulhoso de ver nós enfrentar cada obstáculo, cada problema. Voltando atrás, aquele homem que tem 30 mulheres por mês e ele sabe dar conta de conviver com ela. Isso é uma ação bonita. Deus sai no corrimão do céu e diga, veja lá, você não tem 30 não, você só tem uma por mês. Mas muitos têm 30. Mas e Deus fica feliz, Deus fica feliz em ver. Ele tem 30 comportamentos da esposa dele por mês. E veja a reação, sempre firme, equilibrado e continua com a cabeça erguida. Não é 30 mulheres, é 30 comportamentos, né? Na mesma pessoa. A minha é só um, mas é sempre brava. A minha é só um, mas ela é sempre brava mesmo. Você vai apanhar quando chegar de casa, viu? Não abre o leque, não. Vamos terminar o culto, que eu não quero ver você apanhando, não, viu? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos ajudados? Vamos, né? Vocês Amém. gostaram, irmão? Eu gosto disso. São matérias variantes, né? Mas que produz bem, não produz, meninas, irmãs? Ajuda, não ajuda? É bom. Eu gosto disso. Vamos orar? O Ricardinho, ora para nós? Sim. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por este momento, por este ensinamento, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos o que realmente o Senhor tem a mostrar a cada um de nós. Que possamos, Pai, entender que isso é para mudar o nosso comportamento, Senhor. Porque estamos no fim do mundo, Pai. Se não dermos atenção a isso, pereceremos, ó Deus. Te agradecemos por isso e sabemos que logo mais teremos o complemento disso aqui, encerrando o dia de hoje, ó Deus. Te agradeço em Teu santíssimo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aí domingo que vem, irmão Moisés. Qual vai ser o tema, irmão Moisés? O tema... Coerência, olha, isso já dá água na boca. Coerência. Ser incoerente e ser coerente. É bom tema, não é, irmão Ricardinho? É excelente. Excelente, né? Então todos estão convidados, 5 horas da tarde, domingo próximo, das 5 às 6, estudarmos sobre o tema coerência. Dá água na boca, não dá? Boa matéria, não é? Então vamos lá, Deus abençoe. E vamos cantar gostoso agora, até 40, viu, irmão Jefté? Até 6h40 e vamos para o culto. Marquinhos vai pregar hoje de novo. Eu gostei demais do culto domingo passado. Foi bom, teve coerência. Cadê Marquinhos? Já chegou? Deve estar orando, chorando lá na casa dele, mas está chegando. Vamos para o culto. Deus abençoe.